Médios, capítulo 30, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, fundada em 1º de abril de 1858. E autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Nota: embora este regulamento seja o fruto da experiência, não o oferecemos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar às sociedades que queiram se formar e que poderão aurir nele as disposições que creiam úteis e aplicáveis às circunstâncias que lhes são próprias. Por significada que seja a sua organização, pode ser ainda muito mais quando se trata não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas que não têm necessidade senão de esclarecerem medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Nós o oferecemos igualmente para o conhecimento das pessoas que quiserem se relacionar com a sociedade parisiense, seja como correspondentes, seja na qualidade de membros da sociedade. Capítulo 1. Objetivo e formação da sociedade. Artigo 1. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social nela são interditas. Toma por denominação Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Artigo 2. A sociedade se compõe de membros titulares, de associados diversos e de membros correspondentes. Pode conferir o título de membro honorário às pessoas residentes na França ou no estrangeiro que, pela sua posição ou seus trabalhos, possam lhes prestar assinaláveis serviços. Os membros honorários são todos os anos submetidos a uma reeleição. Artigo 3. A sociedade não admite senão pessoas que simpatizam com seus princípios e com objetivos de seus trabalhos. As que já estão iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de se instruírem, em consequência, excluem todos aqueles que poderiam suscitar elementos de perturbação no seio das reuniões, seja por um espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo assim perder o tempo em discussões inúteis. Todos os membros se devem reciprocamente benevolência e bom proceder. Devem, em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Artigo 4. Para ser admitido como associado livre, é preciso dirigir ao presidente um pedido escrito, apostilado por 2 membros titulares, que se tornam garantidores das intenções
do postulante. A carta pedido deve relatar sumariamente, primeiro, se o postulante já possui conhecimento de em matéria de espiritismo. 2. O estado de suas convicções sobre os pontos fundamentais da ciência. 3. O compromisso de se confirmar em tudo com o regulamento. O pedido é submetido à comissão que o examina e propõe, se for o caso, a admissão, o adiamento ou a rejeição. O adiamento é de rigor para todo candidato que não possua nenhum dos elementos da ciência espírita e não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm direito de assistir a todas as sessões, de participarem nos trabalhos e nas discussões que tenham o estudo por objeto, mas em nenhum caso tem voto deliberativo para o que concerne aos assuntos da sociedade. Os associados livres não são listados senão para o ano da sua admissão, e sua manutenção na sociedade deve ser ratificada ao fim desse primeiro ano. Artigo 5º. Para ser membro titular, é preciso ter sido, ao menos durante um ano, associado livre, ter assistido a mais da metade das sessões e ter dado, durante esse tempo, provas notórias dos seus conhecimentos e das suas convicções pelo que respeita ao Espiritismo, da sua adesão aos princípios da sociedade e da sua vontade de agir, em todas as circunstâncias, com respeito aos seus colegas, segundo os princípios da caridade e da moral espírita. Os associados livres que tiverem assistido regularmente durante 6 meses às sessões da sociedade poderão ser admitidos como membros titulares se, de resto, preencherem as outras condições. A admissão é proposta ex ofício pela comissão com o consentimento do associado, se por outro lado ela for apoiada por outros 3 membros titulares. Em seguida, é votada, se for caso, pela sociedade, em escrutínio secreto, depois de um relato verbal da comissão. Só os membros titulares têm voto deliberativo e só eles gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Artigo 6. A sociedade limitará, se julgar necessário, o número de associados livres e de membros titulares. Artigo 7. Os membros correspondentes são os que, não residindo em Paris, estão em relação com a sociedade e lhe fornecem documentos úteis para seus estudos, podem ser designados com a apresentação de um único membro titular. Capítulo 2. Administração. Artigo 3. A sociedade é administrada por um diretor-presidente, assistido por membro da diretoria e de uma comissão. Artigo 9. A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, segundo secretário adjunto, um tesoureiro. Por outro lado, poderão ser nomeados um ou vários presidentes honorários. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões poderão ser presididas por um dos membros da comissão. Artigo 10. O diretor-presidente deve todos
os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Tem a direção geral e a alta fiscalização da administração, bem como a conservação dos arquivos. O presidente é eleito por 3 anos e os outros membros da diretoria por 1 ano e indefinidamente reelegíveis. Artigo 11. A comissão é composta de membros da diretoria e de 5 outros membros titulares, escolhidos de preferência, entre os que tiverem tomado curso ativo dos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do espiritismo ou dado provas de seu espírito benevolente e conciliador. Esses 5 membros, como os membros da diretoria, são eleitos por 1 ano e reelegíveis. A comissão é presidida de direito pelo diretor-presidente ou, na sua falta, pelo vice-presidente ou aquele de seus membros que for designado para esse efeito. A comissão está encarregada do exame preliminar de todas as questões e proposições administrativas e outras a serem submetidas à sociedade. Controla as receitas e as despesas da sociedade e as contas do tesouro. Utiliza as despesas correntes e determina todas as medidas de ordem que forem julgadas necessárias. Examina, por outro lado, os trabalhos e temas de estudo propostos pelos diferentes membros, prepara-os ela mesma, de sua parte, e fixa a ordem das sessões, de acordo com o presidente. O presidente pode sempre se opor a que certos temas sejam tratados e postos na ordem do dia, sujeito a recorrer à sociedade para que decidirá. A comissão se reúne regularmente antes da abertura das sessões para o exame das coisas correntes e, além disso, em todo outro momento que julgar conveniente. O membro da diretoria e da comissão que se ausentarem durante 3 meses consecutivos, sem haverem dado disso aviso, serão tidos como desistentes de suas funções e será provida a sua substituição. Artigo 12. As decisões, seja da diretoria, seja da comissão, são tomadas pela maioria absoluta dos membros presidentes. Em caso de empate, o voto do presidente é preponderante. A comissão pode deliberar desde que 4 dos seus membros estejam presentes. O escrutínio secreto é de direito se reclamar por 5 membros. Artigo 13. A cada 3 meses, 6 membros escolhidos entre os titulares ou os associados livres são designados para preencherem as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela ordem e a boa apresentação das sessões e de verificarem o direito de entrada de toda pessoa estranha que se apresente para assistir a elas. Para esse efeito, os membros designados se entenderão para que um deles esteja presente na abertura das sessões. Artigo 14. O ano social começa no dia 1º de abril
As nomeações da diretoria e da comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão suas funções até essa época. Artigo 15. Para prover as despesas da sociedade, é paga uma cotização anual de 24 francos para os titulares e de 20 francos para os associados livres. Os membros titulares, na época da sua admissão, por outro lado, pagam um direito de entrada de uma vez de 10 francos. A cotização se paga integralmente para o ano corrente. Os membros admitidos no transcurso do ano não terão a pagar por esse primeiro ano, senão os trimestres a vencer, incluído o da sua admissão. Quando o marido e a mulher são admitidos associados livres ou titulares, não é exigida senão uma cotização e meia para os dois. Todos os semestres, a 1º de abril e a 1º de outubro, o tesoureiro presta contas à Comissão do Emprego e da Situação dos Fundos. As despesas correntes em aluguel e outros encargos obrigatórios, uma vez quitadas, se houver excedente, a sociedade lhes determinará o emprego. Artigo 16. É entregue a todos os membros admitidos, associados livres ou titulares, uma carta de admissão constando sua qualidade. Essa carta é depositada com o tesoureiro, onde o novo membro pode retirá-la, liquidando sua cotização e o direito de entrada. O novo membro não pode assistir às sessões senão depois de ter retirado sua carta. Na falta por ele de tê-la retirado um mês após sua nomeação, é considerado demissionário. Será igualmente reputado demissionário todo membro que não tiver liquidado sua cotização anual no primeiro mês da renovação do ano social, depois de um aviso do tesoureiro ter ficado sem efeito. Capítulo 3 das sessões. Artigo 17. As sessões da sociedade têm lugar todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação se ocorrer. As sessões são particulares ou gerais, jamais são públicas. Toda pessoa que faça parte da sociedade, a um título qualquer, deve a cada sessão apor seu nome em uma lista de presença. Artigo 18. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e principalmente durante os estudos. Ninguém pode tomar a palavra sem que a tenha obtido do presidente. Todas as perguntas dirigidas aos espíritos devem ser por intermédio do presidente, que pode se recusar a formulá-las segundo as circunstâncias. São notadamente interditadas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou feitas com vistas a submeter os espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um objetivo de utilidade geral.
do ponto de vista dos estudos. São igualmente interditadas todas as discussões que se afastam do objetivo especial do qual se ocupa. Artigo 19. Todo membro tem o direito de pedir a chamada, a ordem contra quem se afaste das conveniências na discussão ou perturbe as sessões de um modo qualquer. A divergência é imediatamente colocada em votação. Se adotada, é inscrita na ata. 3 chamadas à ordem no espaço de um ano levam de direito à eliminação do membro que nelas houver incorrido, qualquer que seja a sua categoria. Artigo 20. Nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida antes de ser submetida, seja ao presidente, seja à comissão, que pode admiti-la ou recusar a leitura. Uma cópia de toda comunicação estranha, cuja leitura tiver sido autorizada, deve ficar depositada nos arquivos. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade. Os membros que as escreveram podem delas tirar cópia. Artigo 21. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade. Ocorrem na primeira, terceira e, se houver, na quinta, sexta-feira de cada mês. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões concernentes aos seus assuntos administrativos, assim como os temas de estudo que reclamam mais tranquilidade e mais concentração, o que se julga oportuno aprofundar antes de as apresentar diante de pessoas estranhas. Tem direito de assistirem às sessões particulares, além dos membros titulares e dos associados livres, os membros correspondentes temporariamente em Paris e os médios que prestam seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa estranha à sociedade é admitida às sessões particulares, salvo os casos excepcionais e com o assentimento prévio do presidente. Artigo 22. As sessões gerais ocorrem na segunda e na quarta sexta-feira de cada mês. Nas sessões gerais, a sociedade utiliza a admissão de ouvintes estranhos que podem assistir temporariamente a elas, sem delas fazerem parte. Ela pode retirar essa autorização quando julgar oportuno. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ser apresentado ao presidente por um membro da sociedade que se torna garantidor de sua atenção em não causar nem perturbação, nem interrupção. A sociedade não admite como ouvinte senão as pessoas aspirantes a se tornarem membros ou que simpatizam com os seus trabalhos e já suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. A admissão deve ser recusada de maneira absoluta a quem a ela não estiver atraído senão por um motivo de curiosidade ou cujas opiniões seriam hostis. A palavra é interditada aos ouvintes, salvo os casos excepcionais apreciados pelo presidente. Aquele que perturbe a ordem de um modo qualquer, ou manifesta aversão pelos trabalhos da sociedade,
pode ser convidado a se retirar, e em todos os casos disso será feita menção na lista de admissão, e a entrada lhe será interditada no futuro. O número dos ouvintes deve ser limitado ao dos lugares disponíveis. Os que poderão assistir às sessões devem estar inscritos previamente em um registro destinado a esse fim, com menção do seu endereço e da pessoa que o recomenda. Em consequência, todo pedido de entrada deverá ser dirigido vários dias antes da sessão ao presidente, único que libera as cartas de entrada até o encerramento da lista. As cartas de entrada não podem servir senão para o dia indicado e para as pessoas designadas. A entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte por mais de 2 sessões, salvo autorização do presidente e para os casos excepcionais. O mesmo membro não pode apresentar mais de 2 pessoas de uma vez. As entradas concedidas pelo presidente não são limitadas. Os ouvintes não são mais admitidos depois da abertura da sessão. Capítulo 4. Disposições diversas. Artigo 23. Todos os membros da sociedade lhe devem seu concurso. Em consequência, estão convidados a recolherem no seu respectivo círculo de observações os fatos antigos ou recentes que podem se referir ao Espiritismo e assinalá-los. Desejarão ao mesmo tempo inquirir quanto lhe seja possível sobre a notoriedade de ditos fatos. Estão igualmente convidados a lhes assinalar todas as publicações que pode ter uma relação mais ou menos direta com o objeto dos seus trabalhos. Artigo 24. A sociedade fará um exame crítico das diversas obras publicadas sobre o Espiritismo, quando julgue a propósito. Para esse efeito, encarregará um dos seus membros, associado ao livro ou titular, que lhes fará uma apreciação, que será impressa, se for o caso, na revista Espírita. Artigo 25. A sociedade criará uma biblioteca especial, composta de obras que lhes forem ofertadas e das que adquirir. Os membros titulares poderão vir à sede da sociedade consultar, seja a biblioteca, seja os arquivos, em dias e horas que serão fixados para esse fim. Artigo 26. A sociedade, considerando que sua responsabilidade pode se encontrar moralmente comprometida pelas publicações particulares dos seus membros, ninguém pode tomar em um escrito qualquer o título de membro da sociedade, sem para isso estar autorizado por ela e sem que previamente ela tenha tomado conhecimento do manuscrito. A comissão será encarregada de lhe fazer um relatório a esse respeito, se a sociedade julga o escrito incompatível com seus princípios. O autor, depois de ser ouvido, será convidado, seja a modificá-lo, seja a renunciar à sua publicação, seja, enfim, a não se fazer conhecer como membro da sociedade, deixando de se submeter à decisão que for tomada. Sua eliminação poderá ser pronunciada. Todo escrito publicado por um membro da sociedade sobre
o véu do anonimato e sem nenhuma menção que o faça conhecer como tal, entra na categoria das publicações comuns, das quais a sociedade se reserva o direito de apreciação. Todavia, sem querer entravar a livre emissão de opiniões pessoais, a sociedade convida aqueles dos seus membros que tenham a intenção de fazer publicações desse gênero a pedirem previamente seu parecer oficioso no interesse da ciência. Artigo 27. A sociedade, querendo manter no seu seio a unidade de princípios e o espírito de uma benevolência recíproca, poderá pronunciar a eliminação de todo membro que seja a causa de perturbação ou se ponha em hostilidade aberta contra ela, com escritos comprometedores para a doutrina, por opiniões subversivas ou por um modo de agir que não poderia aprovar. A eliminação não será, todavia, pronunciada, senão depois de um parecer oficioso preliminar, permanecido sem efeito, e depois de ter ouvido o membro culpado, se julga oportuno se explicar. A decisão será tomada em escrutínio secreto e pela maioria de 3/4 dos membros presentes. Artigo 28. Todo membro que se retira voluntariamente no curso do ano não pode reclamar a diferença de cotas pagas por ele. Essa diferença será reembolsada em caso de eliminação pela sociedade. Artigo 29. O presente regulamento poderá ser modificado se for o caso. As proposições de modificações não poderão ser feitas à sociedade senão pelo órgão do seu presidente, ao qual deverão ser transmitidas, e no caso de que tenham sido admitidas pela comissão, a sociedade pode, sem modificar seu regulamento, nos pontos essenciais, adotar todas as medidas complementares que julgar. Correção, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada a 1 de abril de 1858 e autorizada por decreto do Sr. Prefeito de Polícia, em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do Excelentíssimo Sr. Ministro do Interior e da Segurança Geral. Nota: conquanto este regulamento seja fruto da experiência, não o apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades aos que as queiram fundar, os quais aí encontrarão os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhes sejam peculiares. Embora já simplificada, essa organização ainda o poderá ser muito mais. Quando se trate, não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas, que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Apresentamo-lo, igualmente, para o governo dos que desejam manter relações com a sociedade parisiense, quer como correspondentes, quer a título de membros da sociedade. 2. Correção, artigo 2. A sociedade se compõe de sócio-titulados, de associados livres e de sócios correspondentes. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro, que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição.
3. Correção. Artigo 4. Para ser admitido como associado livre deve o candidato dirigir ao presidente um pedido por escrito, apostilado por 2 sócios titulares, que se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente: 1. Se o requerente já possui alguns conhecimentos do espiritismo. 2. O estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência. 3. O compromisso de se sujeitar em tudo ao regulamento. O pedido será submetido à comissão de que fala o artigo 11, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento, ou indeferimento. O adiamento é de rigor, com relação a todo candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por objeto o estudo, mas, em caso algum, terão voto deliberativo, no que diga respeito aos negócios da sociedade. Os associados livres só o serão durante o ano em que tenham sido aceitos e, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no fim desse primeiro ano. 4. Correção. A admissão será proposta ex ofício pela comissão, com o assentimento do associado, se for, além disso, apoiado por 3 outros sócios titulares. Em seguida, se tiver cabimento, será votada pela sociedade, em escrutínio secreto, após o relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. 5. Correção. Artigo 8. A sociedade é administrada por um presidente-diretor, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Artigo 9. A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, 2 secretários adjuntos e um tesoureiro. Além desses, um ou mais presidentes honorários poderão ser nomeados. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões serão presididas por um dos membros da comissão. Artigo 10. O presidente-diretor deverá dedicar todos os seus cuidados aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Cabem-lhe a direção geral e a alta superintendência da administração, assim como a conservação dos arquivos. O presidente é nomeado por 3 anos, os outros membros da diretoria por 1 ano, indefinidamente reelegíveis. 6. Correção. Artigo 11. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de 5 outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem dado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, prestado serviços à causa do espiritismo, ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Estes 5 membros são, como os da diretoria, eleitos por 1 ano e reelegíveis. A comissão é, de direito, presidida pelo presidente-diretor, ou, em falta deste, pelo vice-presidente, ou por aquele de seus outros membros que para esse efeito seja designado. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade, a fiscalização das receitas e despesas desta e as contas do tesoureiro, a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem, que julgue necessárias. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo, propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria, a seu turno, e determinar a ordem das sessões, de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre opor-se a que certos assuntos sejam tratados e postos na ordem do dia, cabendo-lhe recorrer da sua decisão para a sociedade, que resolverá afinal. A comissão se reunirá regularmente antes das sessões, para exame dos casos ocorrentes e, também, sempre que julgar conveniente. Os membros da diretoria e da comissão que, sem participação, se ausentem por 3 meses consecutivos, são tidos como renunciantes às suas funções, cumprindo providenciar-se para a substituição deles. Artigo 12. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes. Em caso de empate, preponderará o voto do presidente. A comissão poderá deliberar quando estiverem presentes 4 de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório, se o reclamarem 5 membros.
Artigo 13. De 3 em 3 meses, 6 sócios, escolhidos entre os titulares e os associados livres, serão designados para desempenhar as funções de comissário S. Os comissários são encarregados de velar pela boa ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa que se apresenta para elas assistir. Para esse efeito, os sócios designados se entenderão, de maneira que um deles esteja presente à abertura das sessões. 7. Correção. Artigo 19. Todo sócio tem o direito de reclamar seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências nas discussões, ou perturbe as sessões, de qualquer maneira. A reclamação será imediatamente posta a votos, se for aprovada, constará na ata. 3 chamadas à ordem, no espaço de 1 ano, acarretam, de direito, a eliminação do sócio que nelas haja incorrido, qualquer que seja sua categoria. Artigo 20. Nenhuma comunicação espírita, obtida fora da sociedade, pode ser lida, antes de submetida, seja ao presidente, seja à comissão, que podem admitir ou recusar a leitura. Nos arquivos deverá ficar depositada uma cópia de toda comunicação estranha, cuja leitura tenha sido autorizada. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade, podendo os médiuns que as tomaram, tirar delas uma cópia. 8. Correção. Artigo 22. As sessões gerais se realizarão na segunda e quarta sextas-feiras de cada mês. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nelas. Cabe-lhe retirar essa autorização, quando julgue conveniente. Ninguém pode assistir às sessões, como ouvinte, sem ser apresentado ao presidente, por um sócio, que se torna fiador de seu cuidado em não causar perturbação, nem interrupção. A sociedade não admite como ouvintes senão pessoas que aspirem a tornar-se seus associados, ou que simpatizem com seus trabalhos, e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita, para compreendê-los. A admissão deverá ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade, ou cujos sentimentos sejam hostis à sociedade. Aos ouvintes é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem, ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se. Em todos os casos, o fato será anotado na lista de admissão e a entrada lhe será de futuro proibida. Devendo limitar-se o número dos ouvintes pelos lugares disponíveis, os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente num registro criado para esse fim, com indicação dos endereços e das pessoas que os recomendam. Em consequência, todo pedido de entrada deverá ser dirigido, muitos dias antes da sessão, ao presidente, que expedirá os cartões de admissão até que a lista se ache esgotada. Os cartões de entrada só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte para mais de 2 sessões, salvo autorização do presidente em casos excepcionais. Nenhum membro da sociedade poderá apresentar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Não tem limite as entradas concedidas pelo presidente. Os ouvintes não serão admitidos depois de aberta a sessão. 9. Correção. Artigo 23. Todos os membros da sociedade lhe devem inteiro concurso. Em consequência, são convidados a colher, nos seus respectivos círculos de observações, os fatos antigos ou recentes, que possam dizer respeito ao espiritismo, e os assinalar. Cuidarão, ao mesmo tempo, de inquirir, tanto quanto possível, da notoriedade deles. São igualmente convidados a lhe dar conhecimento de todas as publicações que possam relacionar-se mais ou menos diretamente com o objetivo de seus trabalhos. 10. Correção. Artigo 25. A sociedade criará uma biblioteca especial composta das obras que lhe forem oferecidas e das que ela adquirir. Os sócios titulares poderão, na sede da sociedade, consultar quer a biblioteca, quer os arquivos nos dias e horas que para isso forem marcados.
Artigo 26. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode achar-se moralmente comprometida pelas publicações particulares de seus associados, prescreve que ninguém poderá, em qualquer escrito, usar do título de sócio da sociedade, sem que a isso esteja por ela autorizado e sem que previamente tenha ela tido conhecimento do manuscrito. A comissão caberá fazer-lhe um relatório a esse respeito. Se a sociedade julgar que o escrito é incompatível com seus princípios, o autor, depois de ouvido, será convidado, ou a modificá-lo, ou a renunciar à sua publicação, ou, finalmente, a não se inculcar como sócio da sociedade. Dado que ele se não submeta à decisão que for tomada, poderá ser resolvida sua exclusão. Todo o escrito que um sócio publicar sob o véu da anonimia e sem indicação alguma, pela qual se possa reconhecê-lo como autor, será incluído na categoria das publicações ordinárias, cuja apreciação a sociedade reserva para si. Todavia, sem querer obstar à livre emissão das opiniões pessoais, a sociedade convida aqueles de seus membros, que tenham a intenção de fazer publicações desse gênero, a que previamente lhe peçam o parecer oficioso, no interesse da ciência. Artigo 27. Querendo manter no seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, a sociedade poderá resolver a exclusão de qualquer de seus sócios que se constitua causa de perturbação, ou se lhe tome abertamente hostil, mediante escritos comprometedores para a doutrina, opiniões subversivas, ou por um modo de proceder que ela não possa aprovar. A exclusão, porém, não pode ser decretada, senão depois de prévio aviso oficioso, se este ficar sem efeito, e depois de ouvir o sócio inculpado, se ele entender conveniente explicar-se. A decisão será tomada por escrutínio secreto e pela maioria de 3/4 dos membros presentes.